Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, hoje é o último dia do mês de julho. É 19 horas e 54 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: seus planos têm dado certo, meu amigo? Porque o homem ele acha que pelo fato de ele ter muito dinheiro, tudo vai dar certo. Mas ele se engana, meu amigo. Ele se engana quando ele não consegue entender que a vida dele também tem influência do mundo espiritual. A vida dele tem influência do mundo que ele não enxerga. Muitas das vezes você já reparou, meu amigo e minha amiga, quando você faz um plano e tá tudo arquitetado, tá tudo planejado, mas quando você vai colocar em prática, dá tudo errado, dá tudo por água abaixo. Você faz investimentos grandes, você faz investimentos que até mesmo você não tinha condição de fazer, mas tudo dá errado. Porque faltou uma coisa, meu amigo. Faltou uma direção. É o que nós, todas as segunda-feiras, nós faz aqui no apoio aos soldados feridos, na igreja Apoio aos Soldados Feridos. Nós venhamos aqui buscar uma direção para que nós não venhamos fazer tudo que é da nossa própria vontade. Nem tudo, meu amigo e minha amiga, que vem na minha cabeça vem de Deus. Às vezes você pensa assim: poxa, essa ideia é de Deus, eu vou botar em prática. Aí quando você coloca em prática, não dá certo, você começa a ficar frustrado, desanimado, porque você tinha tanta certeza que ia dar certo. Mas Salomão, com a sua infinita sabedoria, Salomão sendo um homem rico, poderoso, nunca houve e nunca haverá igual, ele recebeu instrução, sabedoria de Deus para entender isto. E por isso que ele colocou lá no livro dele, lá em Provérbios 16. Hoje bateu, né? Provérbios 16. Olha só o que Salomão ele nos ensina, meu amigo e minha amiga, a respeito desta direção que eu preciso, você precisa. E você acha que Salomão, ele aprendeu isso também de quem? Do seu pai Davi. Com certeza ele ouviu as histórias de fé do seu pai, que o seu pai não tomava atitude nenhuma sem consultar a Deus primeiro. Mas quando Davi tomou decisão, sem perguntar a Deus se podia ou não, a Bíblia diz que o destruidor veio sobre Jerusalém e matou milhares e milhares. Davi teve uma perda financeira muito grande, porque querendo ou não, os seus súditos é quem fazia com que o seu reinado crescesse. E ali o destruidor entrou, porque Davi, ele contou o censo de Israel. Era algo que não precisava, porque ele dependia somente de Deus.
Mas quando você começa a ficar fazendo continha, é porque você não crê em Deus. Você crê no Deus que muitas das vezes você serve, que é o dinheiro, meu amigo. E Davi teve uma experiência catastrófica, que somente mediante a um sacrifício ele conseguiu parar aquela praga. E Salomão com certeza conhecia os ensinos do seu pai, conhecia as instruções do teu pai. É por isso que ele diz lá no livro de Provérbios 16:1, fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Meu amigo e minha amiga, se você tem feito planos pensando com o coração, você está lascado. Você está totalmente perdido. Porque o teu coração, ele só vai fazer você fazer burrada. O seu coração só vai fazer você fazer besteira. Joabe ainda falou para Davi: Davi, não tem necessidade de nós contar, porque Deus é quem nos dá vitória. Mas mesmo assim ele insistiu e fez conforme ele queria, porque ele era dono de si, ele era dono das suas próprias vontades. Ele mostrou ali que naquele momento ele não acreditava na direção de Deus. E ele teve uma perda financeira muito grande, meu amigo. Muita gente morreu, muita gente se perdeu, mas Davi, na sua humildade, buscou de Deus uma direção, e ele teve uma direção, mas ele pagou o preço, meu amigo. Pagou até o fim da sua vida por algumas burradas que ele fez. Família, passou por problemas catastróficos, problemas de traição, de rejeição, filho possuindo irmãs, filho roubando seu trono. Então, meu amigo, cuidado com os planos que você tem feito, cuidado com os pensamentos que tem vindo na tua cabeça. Faça assim, vai dar certo. Cuidado. Deus, ele colocou um pastor, uma missionária, um bispo para cuidar de você, porque ele sabia que você sozinho ia fazer burrada, coisa errada. Olha só o que ele diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que é os lábios do Senhor, meu amigo? Se não é a palavra de Deus ministrada pelos seus ministros, pelos seus santos ministros do altar. E ele diz mais: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Por que Deus sonda o Espírito, meu amigo? Porque a única coisa que pode manifestar a fé é o Espírito. Porque Deus, ele diz: os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade.
Porque a alma, meu amigo, ela está sujeita às falhas da vida. Quando ela não é instruída pela palavra de Deus, ela vai querer fazer sua própria vontade, ela vai querer fazer sua própria ideologia, e lá na frente ela paga um alto preço. Hoje eu saí com um propósito com a missionária, e chegando em um determinado lugar, nós sentamos para descansar, porque estávamos fazendo uma caminhada, e apareceu uma pessoa conhecida e falou sobre isto. O que fulano faz, o que o Beltrano faz, vai dar problema para ele lá na frente, quando ele for buscar um equilíbrio. Ele vai ver o quanto ele desprezou a direção de Deus. Quando Deus, Ele pede para você, meu amigo, alguma coisa, é porque Ele sabe do futuro. Obedece. Obedece, porque a Bíblia diz que tudo é puro aos olhos do homem. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos. Ela acha que está fazendo certo, mas ela não buscou a direção de Deus, os conselhos de Deus. É por isso que vive uma vida financeira apertada, difícil, quase não se sai do lugar, por falta de direção, por falta de instrução. Aí diz mais no versículo 3: entrego tuas obras ao Senhor, ou seja, as suas ações ao Senhor, e o que você tem planejado será realizado. Você está vendo o problema do ser humano, dos cristãos, dos homens de Deus, se precipitarem em fazer algo por conta própria. Nós não podemos, nós que somos chamados pelo nome de Cristo. Ontem eu preguei sobre isto, sobre o nascido de homem e o nascido de Deus. O nascido de mulher, ele vive inquieto, ele vive sem paz, ele não consegue se firmar em nada. Quando ele luta por uma coisa, ele muda de opinião de repente. Eu não quero mais isto. Eu não quero mais fazer isso. Porque falta nele o que, meu amigo? Nascer de Deus. Eu estava falando com a missionária agora há pouco, que na minha época foi mais fácil nascer de Deus. Hoje está muito difícil, porque as pessoas, ela visa muito o mundo material. Eles não têm o espírito, como a Bíblia diz, e acaba vivendo uma vida sem regras, uma vida sem instrução, uma vida sem direção, e acaba sofrendo lá na frente. A Bíblia diz que isto aconteceu também com Salomão. Salomão, ele começou muito bem no caminho do nosso Deus, segundo a instrução do seu pai Davi.
Mas Salomão, ele começou a deixar os seus pensamentos, as suas ideias naturais do seu coração entrar na direção que Deus dava para ele. E Salomão, ele sofreu muito. Ele só não perdeu o reinado porque Deus teve misericórdia dele por causa de Davi, seu pai. Porque Deus tinha feito uma aliança com Davi. Então, meu amigo e minha amiga, você que nos ouve nesta segunda-feira, seus planos têm dado certo? Seus projetos têm prosperado? Se não tem, alguma coisa tem de errado. Eu lembro que Deus, quando tirou o povo do Egito, da escravidão, Deus pediu. Na verdade, Josué foi lutar contra uma cidade chamada Ai. Chegando lá, Josué viu que era muito pequenininho aquele povo e mandou um grupinho menor, superior a Ai. Se lá em Ai tinha 1000 pessoas, Josué mandou 3.000 homens. Chegando lá, Ai botou Josué para fugir. Matou quase todo mundo. E Josué não entendeu aquilo. E ele consultou a Deus. E Deus falou: Josué, tem pecado escondido no meio do povo. Tem pecado escondido no meio do povo. E Josué não entendeu aquilo. E Deus, ele começou a orientar Josué: chama primeiro os cabeças da família. E Josué foi fazendo conforme Deus foi orientando. Acabou chegando em um cidadão. Ele mexeu em algo que não era para mexer, meu amigo. Deus falou: destrói a cidade e tudo que está na cidade. Ouro, prata, acaba com tudo. A Bíblia diz que Josué descobriu e ainda chamou aquele homem de filho. Filho, o que você fez? E ele veio e falou para Josué que tinha pegado uma barra de ouro e prata e vestes egípcias e escondeu debaixo da tenda dele. Meu amigo, ali foi o fim daquele homem. Ali aquele homem, ele foi destruído, ele e a família dele. A Bíblia diz que todos eles foram engolidos, destruídos. Nada desse pessoal sobrou, justamente porque ele mexeu em algo que não era para mexer, meu amigo. Aí eu digo para você, seus planos têm dado certo? Se não está dando, é porque você não está seguindo a direção. É porque você não está seguindo a instrução. Deus mesmo diz no versículo 3: entrego tuas obras, teu trabalho, suas ideias ao Senhor. E o que você tem planejado será realizado. Estabelecido. Não tinha necessidade, meu amigo, daquele homem mexer naquilo, porque aquele material era amaldiçoado.
tudo que estava dentro das muralhas, quando as muralhas caíram, eram amaldiçoados, porque o próprio Deus amaldiçoou. Sabe qual foi a única maneira de tirar o pecado de sobre Israel? O problema é que o erro de um único homem amarrou todo Israel, impediu todo Israel de progredir. O problema é quando nós erramos, não é só nós que paga, mas toda a nossa família paga, que está envolvido com nós. É aonde vem os problemas, é aonde vem as guerras. A Bíblia diz que Davi, ele só contou o censo de Israel. A Bíblia diz que o destruidor se levantou contra ele. E ele viu o destruidor na eira de Araúna. A única maneira de ele cancelar aquela maldição foi o sacrifício. A única maneira